Oiê, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sou aluna da UEPB, o curso Física, licenciatura em Física, e esse é o meu seminário a ser apresentado hoje. Eu decidi compartilhar com vocês sobre o projeto piloto da Unesco, porque durante a elaboração desse seminário eu não encontrei, eu gosto de buscar fontes, de estudar mais sobre o que eu vou apresentar, e eu não encontrei nada aqui no YouTube sobre o projeto piloto da Unesco, tá? Então eu vou compartilhar com vocês o seminário que eu vou apresentar hoje à noite, tá bom? Então eu tenho um sumário que vai abordar a origem do projeto piloto, aspectos fundamentais, objetivo e ênfase do projeto piloto, tema da física contemplado pelo projeto, como era a proposta metodológica do projeto piloto, materiais do projeto piloto, sobre a instrução programada, laboratório didático, legado do projeto piloto, certo? Vamos abordar tudo isso durante essa apresentação. Então, no contexto, vamos ter, em 1945, houve a criação da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Em 1963 e 1964, tivemos a elaboração do projeto piloto, com o intuito de aperfeiçoar o ensino de física através da utilização de novas técnicas e métodos. O projeto contou com a colaboração do Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura, o IBEC, criado em 1946. O projeto piloto tinha como objetivo ser uma atividade piloto que permitisse iniciar um processo, um ponto de partida para a melhoria do ensino de física, utilizando novas metodologias e com ênfase no aspecto experimental, utilizando material de baixo custo. O objetivo era internacionalizar uma proposta inovadora de ensino, tomando como base o país líder de cada região do dito terceiro mundo, tornando o polo gerador do projeto. Eram convocados professores de países vizinhos que, junto com professores do país sede e sob orientação da equipe de especialistas da Unesco, elaboravam o projeto. O tema proposto foi Física da Luz, escolhido pelo diretor da Divisão de Ensino da Unesco, Dr. Baez, convidado para ser diretor da nova Divisão de Ensino de Ciências. Então, eles convidaram o Dr. Baez para fazer parte desse projeto, e ele deveria ser o diretor dessa Divisão de Ensino de Ciências. Então, ele aceitou a proposta, e foi dando certo. Outras áreas da ciência foram contempladas nos anos seguintes, em continentes diferentes. Em 1965, um projeto de química foi elaborado na Ásia. Em 1967, na África, foi a vez do projeto de biologia. E nos Emirados Árabes, em 1969, foi a vez da matemática ter seu projeto. Muito do que antecedeu e do que foi concebido com o primeiro projeto piloto da Unesco foi o trabalho de Alberto Baez, físico de renome com experiência junto ao comitê elaborador do PSSC. Aceitou o desafio da Unesco para um trabalho de produção educacional que deveria ter a duração de 1 ano, orçamento extremamente curto, por cerca de $140 mil, e que agrupasse especialistas e professores de diversos países da América do Sul. E aí veio a instrução programada. Mesmo com todas as dificuldades registradas, o projeto piloto gerou uma quantidade considerável de material instrucional. O texto de instrução programada era composto de 6 volumes. Então, nós temos a Física da Luz, foram abordadas experiências e gráficos, o Física da Luz 1, algumas propriedades da luz, Física da Luz 2, modelo corpuscular da luz, Física da Luz 3, a parte 1, foi o modelo ondulatório da luz, Física da Luz 3, que foi a parte 2 do modelo ondulatório da luz, e Física da Luz 4, ondas eletromagnéticas e fótons. E temos a matriz orientadora, A instrução programada adotada como matriz orientadora do projeto tem sua fundamentação teórica na psicologia comportamentalista skinneriana, que aborda o behaviorismo.
O princípio do behaviorismo é que só é possível teorizar e agir sobre o que é cientificamente observável. A teoria de Skinner baseia-se na ideia de que o aprendizado ocorre em função de mudanças no comportamento manifesto, certo? Então, para que essa teoria fosse usada na elaboração de textos, foi necessário desenvolver uma apresentação do conteúdo em pequenas parcelas, onde cada uma representasse um estímulo ao estudante. A esse estímulo, o estudante deveria dar sua resposta, sendo aplicado de imediato o respectivo reforço. Então, seguindo esses princípios, o texto final tomou uma apresentação diferenciada dos textos tradicionais, optando por uma distribuição quadros. Então, aqui a gente pode ver exemplos de como eram esses quadros, né? Eles não havia separação entre a parte teórica e a experimental. A sucessão dos quadros era evolutiva, de maneira que cada estudante poderia, além de estudar no seu próprio tempo, realizar os experimentos individualmente. Cada quadro representava o estímulo apresentado por meio de uma informação curta, que solicitava uma resposta que deveria ser dada pelo aluno. Se por uma frase a ser compartilhada ou uma resposta a uma pergunta. A resposta cumpria o papel do reforço, que se estivesse correta, incentivava o estudante. Se tivesse errada, permitia a correção e o aluno seguia adiante. Então, os alunos recebiam, esses quadros para responder e essa resposta que era dada pelo aluno, ela podia ser uma frase que deveria ser completada, como a gente pode ver aí, que tem um espaço para colocar uma frase, que é a resposta. Ou, no caso, coloca só a resposta de uma pergunta, completa uma frase ou coloca a resposta de uma pergunta. Então, era assim, essa distribuição em quadros. E aqui a gente pode ver melhor algumas questões, Ali ele pergunta, há vários objetivos em seu redor neste momento. Enumere 3 deles, No caso, enumerar 3 objetos que estão ao nosso redor nesse momento. Aí, dê exemplos de uma situação em que você não poderia ver nenhum desses objetos. Você virava a página e a resposta estava ali. Se acertasse, seria um incentivo, Se errasse, o aluno poderia ver onde errou e, no caso, corrigir o seu erro, E ali a gente tem outra pergunta, todos os objetos que vemos produzem ou refletem luz em nossa direção. Na situação anterior, podemos ver a árvore, portanto, ela reflete e não reflete a lua proveniente da parede. Ali o aluno responde e atrás está a resposta para ele saber se acertou ou não. Embaixo a gente vai ter, assinale abaixo a frase que explica de maneira mais completa por que vemos um objeto. Vemos um objeto porque esse objeto produz luz, estamos de olhos abertos, o objeto envia luz produzida ou refletida e essa luz penetra em nossos olhos, o objeto envia luz reproduzida ou refletida. Então, é sobre isso, Essas questões da distribuição em quadro. E a grande novidade do laboratório didático foi sua configuração adaptada aos moldes da metodologia adotada. Todas as instruções, medidas e conclusões também eram apresentadas através de quadros sequenciais, fazendo parte do corpo comum do texto. E a conclusão é que, se a aceitação da proposta metodológica apresentada pelo projeto piloto no Brasil não teve o número de adeptos esperados, não significa que tenha sido um fracasso. Apesar de ser tão rico, o projeto não obteve a adesão esperada no Brasil. Entretanto, a partir dele, foram desenvolvidos outros projetos, como o PEF e o FAI. E aqui, para finalizar, a professora deixou para nós uma pergunta. O que a equipe achou
sobre o projeto Harvard. Então, a gente pode resumir um pouco, né, para relembrar que o Harvard surgiu entre 1962 e 1970. Em seu auge, ele atingiu 15% dos alunos de primeiro e segundo grau nos Estados Unidos. Ele foi currículo escolar de ciências. Então, ele era sucesso em evitar a evasão dos estudantes, atrair mulheres para o curso de ciências, desenvolver habilidades do raciocínio crítico e elevar a média de acertos alcançados. O Harvard não chegou a ser introduzido no Brasil, pois não houve uma tradução para ele, né? Um grupo de professores da Universidade de São Paulo, um grupo de professores da Universidade de São Paulo conheceram o projeto e, valendo de sua existência, também da existência do PSSC, eles passaram a desenvolver projetos brasileiros, né? Então, o Harvard, ele foi uma porta, o PSSC também foi uma porta para que começassem aqui no Brasil desenvolver outros projetos brasileiros, beleza? Então, é isso, gente. O meu seminário termina aqui. Muito obrigada.